caso de violência na capital. 2 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas num tiroteio aqui em Porto Alegre. A suspeita é que o ataque tenha relação com uma disputa entre facções criminosas. As imagens feitas por moradores da região mostram o clima de desespero logo após o tiroteio. Muitas pessoas baleadas ficaram no chão recebendo os primeiros atendimentos. O ataque aconteceu pouco depois das 10 da noite, nessa rua do bairro Campo Novo, na zona sul de Porto Alegre. Cerca de 100 pessoas estavam nesse bar, participando de um evento de aniversário do estabelecimento. Alguns indivíduos chegaram em um veículo, atiraram contra algumas pessoas e teria iniciado um confronto, né? E mediante esse confronto, então diversas pessoas que estavam no bar acabaram sendo feridas. Pelo menos 2 pessoas morreram. Os nomes delas não foram revelados pelas autoridades. Outras 23 ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento. Durante a madrugada, a Polícia Civil percorreu os hospitais em que as vítimas foram trazidas para conversar com pessoas que estavam no local. O objetivo é saber das testemunhas quem são os autores do crime e qual é a motivação do ataque a tiros. A suspeita é de que o crime tenha relação com a guerra entre facções da capital. A motivação pelo modus operandi ali, pela dinâmica, parece um revide de facções mesmo, porque não teve uma discussão prévia, não teve o desentendimento entre uma ou 2 pessoas, foi mais chegar, parar e já começar a disparar contra todos ali. Durante a madrugada, 2 pessoas armadas foram detidas na Zona Sul. Horas depois, uma granada foi encontrada em frente a um condomínio no bairro Santana, próximo à Avenida João Pessoa. O local chegou a ser isolado pela Brigada Militar e outros 2 homens foram presos. Um deles, sim, já tem passagem pela polícia, inclusive ocorrências de homicídio, né? Várias até, inclusive. Outros crimes como tráfico, roubos, né? E um menor que ainda não tem uma ficha criminal tão extensa. A polícia acredita que a ação seja uma represália ao ataque a tiros. Ao que tudo indica, sim, pode sim ter uma relação entre os fatos que estão ocorrendo entre as organizações criminosas, né? A gente continua ao vivo falando sobre esse assunto para entender em que contexto, em que cenário esses atos de violência, principalmente concentrados na zona sul da capital, estão acontecendo. Para isso nós estamos aqui com o diretor da divisão de homicídios da capital, o delegado Eibert Moreira, para perguntar justamente sobre essa suspeita que a gente viu na reportagem. Se trata de uma guerra de facções, diretor? As comunidades dessas 2 áreas estão nesse momento entre um embate? Um bom dia, uma boa tarde para o senhor. Bom dia. Nós viemos observando um acirramento entre 2 facções, tá? Um conflito entre essas 2 facções já mencionadas em reportagens anteriores, uma facção atuante no Vale dos Sinos e uma outra facção atuante na Vila Cruzeiro. Nós observamos que no mês de março e abril nós tivemos um conflito entre essas 2 facções. Foram tomadas ações pelas forças de segurança pública que fizeram arrefecer essa disputa. No mês de maio nós tivemos uma redução bem firme dos homicídios aqui decorrentes dessa disputa entre essas 2 facções. Porém, no mês de junho nós tivemos um homicídio, tá, ocorrido na Vila Cruzeiro, e esse homicídio fez com que nós tivéssemos uma nova onda da disputa entre essas 2 facções. Isso aí, somado a isso, nós temos a disputa pelo território ali do acesso 5 da Moab Caldas, né? A facção que tinha um domínio naquela região perdeu para a outra facção, e isso acirrou os ânimos entre essas 2 facções e tem feito com que essa escalada de violência tenha chamado a atenção da população. Aquele caso que a gente acompanhou há umas 2 semanas, de um corpo que foi encontrado carbonizado, uma cabeça também decapitada em um saco de lixo, tem a ver com essa guerra desse momento? Durante as investigações daquele caso, nós identificamos que um veículo tripulado por alguns indivíduos suspeitos desse fato haviam arremessado um saco com uma parte do corpo humano
na Vila Cruzeiro. Durante as investigações nós conseguimos identificar esse veículo e no dia seguinte o mesmo veículo que fez o arremesso da cabeça foi encontrado incendiado e com um corpo carbonizado no seu interior. Ao que tudo indica, esse corpo e essa cabeça são de uma mesma pessoa, tá? Porque o veículo utilizado para o arremesso é o mesmo veículo encontrado incendiado. Nós aguardamos a confirmação técnica, né, que se dá através da perícia de DNA para afirmar com convicção, mas ao que tudo indica é de uma mesma pessoa. Essa pessoa ela foi, em tese, arrebatada na mesma madrugada, né, em que a cabeça foi arremessada. Nós, durante a investigação, já identificamos um dos supostos autores desse fato, que foi preso na semana passada já, inclusive, na posse de algumas armas, né? Essa prisão ela foi realizada pela Brigada Militar e nós havíamos pedido uma prisão preventiva desse indivíduo, que foi deferido pelo Poder Judiciário. Então, um dos suspeitos já está identificado e preso. Nós também, através dos nossos canais de inteligência, do nosso trabalho de inteligência e da investigação do Departamento de Homicídios, já conseguimos também identificar um possível mandante desse fato. Nós estamos trabalhando agora para fazer a nova estratégia para o arrefecimento dessa guerra. São casos conectados. Essa questão do corpo e o tiroteio desta noite, o revide com a granada, faz parte do mesmo cenário, delegado? Sim, todos esses fatos fazem parte de um mesmo cenário, né, da disputa entre essas duas facções. A princípio, ao que tudo indica, e pelo que nós viemos observando nos últimos dias através da investigação, todos esses fatos eles podem ser atribuídos a uma mesma facção, né, a facção atuante no Vale dos Sinos. Ela teria feito esses ataques aí em represália à facção atuante na Vila Cruzeiro. De que forma a Polícia Civil está se organizando para combater, para investigar, para elucidar esses casos, no sentido de realocar esforços, por exemplo? Qual é a estratégia? O nosso trabalho é de investigação, né? A investigação ela produz efeito a médio prazo. Nós, como a maior parte dos fatos estão concentrados na área da 6ª Delegacia de Homicídios, eu redistribuí algumas investigações para as delegacias das zonas contíguas ali, a 2ª Delegacia de Homicídios e a 4ª Delegacia de Homicídios estarão trabalhando em conjunto com a 6ª Delegacia de Homicídios para trazer respostas o quanto antes a esses fatos que causaram esse clamor social. Muito obrigado, diretor. Um bom trabalho para vocês. A gente continua acompanhando essa situação. Foi uma noite, uma madrugada, um começo de semana muito violento aqui na capital. O Jornal do Almoço continua acompanhando de perto e também ao longo da programação da RBS TV. Voltamos com vocês aí no estúdio.